Tudo bom, meus queridos? Então vamos conversar mais sobre a nossa questão de planejando o projeto, parte 3 e 4, da nossa playlist, lembrando, sobre gerenciamento de projetos, que aparece no card aí em cima para vocês. Hoje a gente vai conversar e bater nosso papo habitual sobre como planejar o gerenciamento dos riscos, que é o nosso 18º ponto da parte de planejamento. A parte de planejamento, na verdade, não, né? Da parte de gerenciamento de projeto, lembrando pela perspectiva do Scrum, junto ao PMBOK. Então, assim, pessoal, a parte do planejamento, a gente conversa um pouquinho sobre o que são riscos e alguns pontos que são importantes para depois, no próximo vídeo, nós efetuarmos e bater o nosso papo sobre identificar os riscos, certo? Então, se tu quer saber mais, continue aí ligado no canal. Então, pessoal, batendo nosso papo sobre planejar o gerenciamento dos riscos, como planejar, né? A gente parte na nossa pergunta. Como definir a condução do gerenciamento de riscos? Então, o que esse ponto vai nos proporcionar? Primeiro ponto que a gente tem aqui, ó, antecipar. Tá? Na minha opinião, é a palavra mais importante do gerenciamento de projetos. E quando se gerencia os riscos, se aplica profundamente o conceito da palavra antecipar. Porque assim, ó, segundo o PMI, né, risco é um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um dos objetivos do projeto. Então, por isso que a gente usa muito a palavra antecipar. Porque risco é algo que não ocorreu. Se ocorreu, já não é mais risco, certo? Sempre ter em mente isso, que risco é algo que pode acontecer no projeto de vocês. E por que a palavra antecipar? Principalmente porque a maioria dos processos relacionados a risco, eles estão no planejamento do projeto de vocês, que é onde o gerente de projetos ele precisa se preparar para os riscos que podem ou não ocorrer no projeto e antecipar esses riscos a fim de ter um controle caso eles ocorram. É por isso que a gente usa muito a palavra antecipar. E outro ponto importante está aqui como atenção, ó. Existem também os riscos positivos, que são chamados de oportunidades, né? E podem trazer ganhos ao projeto. Este processo define como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. É importante ser realizado antes dos demais processos de riscos, pois este aumenta a probabilidade de sucesso dos demais. E lembrar, né, que nós temos aqui, ó, que os riscos não controlados ou não conhecidos são causadores de imprevistos que podem gerar fracassos nos custos, no cronograma e no escopo do projeto. Por isso, sempre efetuar o controle dos riscos. Como sempre, nosso material tem entradas, ferramentas técnicas e saídas. Como entrada, nós temos o plano de gerenciamento do projeto, que foi obtido lá no início, né, do nosso projeto. Também nosso termo de abertura, para nós termos entendimento de tudo que vai estar contido no nosso projeto. O registro das partes interessadas, até para ter essa análise das partes interessadas, se as próprias partes interessadas não podem se tornar riscos dentro do nosso projeto. A questão dos fatores ambientais e como vocês utilizam esses fatores ambientais da empresa para efetuar um planejamento de riscos. A questão da tolerância a esses riscos, a atitude da organização em relação aos riscos e como que é tratado isso dentro do ambiente da empresa de vocês. Como sempre também, nossos ativos de processos organizacionais, né? Modelos, padrões de riscos, papéis, responsabilidades, são sempre ativos que vocês podem utilizar e vocês devem ter dentro da empresa de vocês. Até a questão da categorização aqui, ó. Categorias de riscos e definições comuns de riscos. Então, são documentos que vocês devem ter e utilizar nesse momento para fazer esse levantamento. E dentro de ferramentas e técnicas, nós sempre temos a técnica analítica, né? Que neste caso, essa técnica ela pode servir para identificar tolerâncias a riscos dos stakeholders, que são os envolvidos, né? Além de definir planilhas de contagem de riscos e seus níveis de exposição.
entra sempre como técnica a nossa opinião especializada, que é muito importante, principalmente para quem já gerenciou um projeto, ou para quem já fez parte de vários projetos que vão, com certeza os projetos têm riscos. Olha, é difícil um projeto que não contenha um risco, pelo menos. E nem que seja um risco de atraso de um cronograma, de alguém sair da equipe, de alguém ser demitido, e assim vai, pessoal. De um risco também tem de um entendimento errado de funcionalidades que vocês vão incluir no projeto de vocês, ou seja, dos requisitos que vocês incluem, né? Então, assim, ó, entenderam errado, fizeram uma análise mais ou menos na pressa e depois não era bem isso. Isso é um risco num projeto também. Então, são todos pontos que devem ser levados em conta e, nesse momento, a opinião especializada é muito, muito importante. E aqui nós temos, ó, como do gerente sênior, de partes interessadas em projetos, de gerentes de projetos que tenham trabalhado em projetos da mesma área, especialistas em áreas de negócios específicos, grupos de consultores da indústria específica, associações técnicas e profissionais. Então, tudo isso entra como opinião especializada. Também nós temos como ferramentas nossas reuniões, né? Que é para bater aquele bate-papo, tentando fazer o levantamento de possíveis riscos que podem ocorrer no projeto. Então, como a gente está falando aqui da parte de planejamento, essas reuniões são importantes para até ter esse levantamento de possíveis pontos que se podem enxergar no projeto, dos envolvidos, né? No projeto, que eles podem enxergar, principalmente da equipe, que é quem desenvolve o projeto, o nosso gerente que já vinha em projetos anteriores, e até do conhecimento dele, e colocar e expor para todos, e também começar a fazer a questão da contingência, né? De como vocês podem pensar em resolver aquele risco caso ele ocorra. Óbvio, pessoal, quando tu faz uma análise de risco, são riscos que vocês acham que podem ocorrer. Mas, assim, ó, vocês podem colocar os níveis de gravidade desses riscos, como baixo, médio, alto, altíssimo, aí vai de como que vocês utilizam na empresa de vocês. Mas essa parte do planejamento é muito importante para bater esse papo e fazer esse levantamento de tudo que é utilizado e como que é utilizado dentro da empresa de vocês. E como saídas, nós vamos ter o nosso plano de gerenciamento de risco, tá? Que ele é proveniente da reunião, de análises, da questão do gerente. Ele pode desenvolver o plano de gerenciamento dos riscos e descrever todos esses pontos. É sempre bom criar um documento estruturado, né? E também ter todo esse entendimento do que pode ou não ocorrer no risco. E ele deve ter pelo menos os seguintes pontos. Metodologia de gerenciamento dos riscos. Isso é importante, porque assim, o que é uma metodologia? É como vocês vão tentar resolver aquele risco, certo? Então, assim, ó, vocês têm que olharem para projetos anteriores. Ah, Wagner, é meu primeiro projeto, tá? Então, tu analisa uma metodologia e tu aplica aqui para aplicar nos próximos projetos também. Ou então olhar para o passado no próximo projeto e verificar, mas aquela metodologia que eu utilizei, ela não foi eficaz. Qual metodologia nós podemos utilizar? Aí na literatura existe N metodologias para riscos, tá? Vocês podem fazer a identificação deles, depois fazer a mensuração da gravidade deles e depois um plano de como vocês vão corrigir esse risco, ok? Até mesmo fazer a contagem de quantos riscos baixos, né, médios e altos ou altíssimos contém no projeto de vocês, certo? Outro ponto que deve estar contido são os papéis e responsabilidades aqui, ó, dos envolvidos com o gerenciamento dos riscos. Então, caso ocorra aquele risco, quem que vai ajudar a resolver aquele risco? Porque quando ocorrer esse risco, você tem que saber em quem que vai ajudar a solucionar aquele risco, certo? Então, por isso que isso é importante. Outra questão, orçamento estimado para o gerenciamento deste risco, isso é importante também. Prazos de realização dos processos e atividades de risco durante o ciclo de vida do projeto. Então, essa questão é assim, ó. Questão dos prazos. Em qual ponto do projeto é vocês que vocês vão reavaliar os riscos? Porque assim, ó, deve-se fazer esse planejamento do gerenciamento de riscos, mas no decorrer do projeto de vocês podem reavaliar esses riscos e verificar e incluir principalmente um novo risco que vocês vão identificar, né? Então é bem importante esse ponto. E sempre ter determinados marcos no cronograma de vocês que vocês vão fazer reavaliações de riscos. Um risco que antes era altíssimo, agora já
baixou, agora ele é médio ou então ele é baixo. Isso pode ser levado em conta também. Outra questão são categorias de riscos estruturadas pela estrutura analítica de riscos, ou do inglês RBS, né? Outra questão é definições de probabilidades e impactos dos riscos, matriz de probabilidade e impacto, tolerância a riscos revisada das partes interessadas, modelos de relatórios de resultados para a comunicação dos gerentes e registros das lições aprendidas para acompanhar o projeto atual e os futuros. Então são todos pontos que vocês devem levar em conta na hora de efetuar esse planejamento dos riscos, certo? E lembrando, pessoal, só para a gente fechar esse vídeo, olhem só, o que é um risco? Lá, o que diz no PMI, que é o Project Management Institute, ou seja, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que um risco é um evento, uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um dos objetivos do projeto. Então, não é algo que com certeza ocorre, é que pode ocorrer. Então, por isso que se faz esse planejamento, depois a identificação dos riscos, para caso ele ocorra, vocês sabem como solucionar esse risco. Então, pessoal, acho que a gente fecha por aqui. Aproveito aí para pedir para quem não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, clica em curtir, deixa comentários, porque depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abraço para todos e até o próximo vídeo.